Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Gol Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana com debate, informação e entrevistas com os convidados especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado de Miguel Paludeto e Gabriel Galati na coordenação de edição. Sempre lembrando, inscreva-se no canal Gol Olímpico Podcast para gerar cada vez mais um engajamento da marca Gol Olímpico nas redes sociais. Não é isso, meu caro Miguel Paludeto? Tá tudo bem? Olá! Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Larissa, Gabriel. Você que nos assiste aí, nos acompanha. É sempre um prazer estar podendo aqui estar na companhia de vocês. É isso mesmo. E muito obrigado, Larissa, por ter aceitado fazer parte aqui do nosso bate-papo. Quero agradecer, na verdade, né? Boa tarde ao Marcelo, ao Miguel, boa tarde também ao Gabriel que está aí na coordenação. Para mim é uma satisfação estar batendo esse papo com vocês. E vamos lá falar do que a gente mais gosta, né? Que é de futebol e de esporte. Pois é. Então, recebendo aqui Larissa Balieiro Pinheiro, nossa jornalista aqui do Amazonas. Eu também sou amazonense, estou aqui na cidade de Manaus, juntamente com a Larissa. Larissa, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória. Como é que foi a escolha pela profissão, a tomada de decisão? Você teve apoio familiar para se tornar jornalista e, principalmente, trabalhar com esporte no Amazonas? Eu costumo dizer que o jornalismo, na verdade, me escolheu, né? Porque desde a escola a comunicação sempre esteve envolvida, eu sempre fui aquela representante de sala de aula, que na hora do trabalho queria ser a primeira a apresentar, porque eu gostava, né, da comunicação. E aí, quando eu finalizei o ensino médio, que eu tinha que entrar na faculdade, eu tentei entrar na faculdade pública, mas acabei passando de um lado para engenharia e do outro para contabilidade. Nada a ver comigo. E tudo envolvendo números, né? Que é algo que hoje eu corro como jornalista, eu não quero saber de números. Então, aí eu fui para a faculdade particular e lá eu lembro que tinham 4 opções que podia colocar. Eu botei as 4 jornalismo. Eu lembro da minha mãe dizer, você tem certeza? Eu falei, cara, se eu não entrar para o jornalismo numa faculdade particular, eu não quero estudar outra coisa. E então o jornalismo, ele sempre esteve permeado comigo, né? E aí eu entrei na faculdade e já o esporte foi algo que eu digo que me acompanhava, mas eu meio que ignorava mesmo. Minha mãe é ex-jogadora de futebol, então já é o primeiro ponto, né? Era centroavante, jogadora de futebol amador. Acabou interrompendo a carreira porque engravidou cedo de mim. E aí minha referência sempre foi a minha mãe. Eu lembro pequena, a mamãe assistir jogo de futebol, eu lá assistindo. Isso aí normalmente é uma referência muito que o homem tem com o pai, né? E eu tive sempre a minha mãe. Então, foi com a minha mãe que eu assisti os primeiros jogos, os primeiros debates de futebol, o rádio. Mas, assim, sempre fui levando aquilo de uma forma meio que natural. Nada que eu pensasse assim, meu Deus, eu vou trabalhar com isso futuramente. Quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu passei muito longe do futebol, muito longe do esporte, o que acaba sendo natural logo no início da carreira de todo mundo, né? A gente ainda está se descobrindo ali. E aí eu lembro que a primeira vez assim que me falaram, fala de futebol, foi na Rede Amazônica, que é a afiliada da Globo aqui em Manaus. Eu era estagiária lá do portal e eu tinha que fazer uma entrada sempre de 1 minuto e meio com o Dudu Monteiro de Paula, né, que é outro nome do esporte aqui no Amazonas. Mas assim, era sempre esporte de fora e era uma coisa que eu lembro que me davam pronto, era só para eu fazer aquela participação, porque eu era estagiária, então entra lá só para cumprir essa tabela. O esporte ele já veio entrar de vez na minha vida aqui, na Difusora onde eu trabalho, vou completar 11 anos aqui. A Difusora ela tinha uma identidade com o futebol amazonense de mais de 45 anos quando eu entrei, de transmitir os grandes jogos, Vivaldão, Rio Nau, São Raimundo no auge. E aí eu lembro que eu fui convidada pela equipe esportiva a ir para os jogos para cuidar das redes sociais, que lá em 2012 ainda estava surgindo, ainda tinha só o Facebook. E aí fala, Larissa, vai lá e sobe sobre os jogos, né? Tá subindo ali, aí fala com o designer fazer arte. Então, assim, meu papel mais era isso. Até que o dia que faltou um repórter, e aí me mandaram ir pra beira do campo, e aí foi quando eu comecei, assim. E como eu falo, quando eu falo que o jornalismo me escolheu, é no sentido de que parece que todas as vezes que eu tentava me distanciar de algo, o jornalismo me puxava de volta. Do esporte foi isso que eu falei, eu estava no jornalismo, estava ali fazendo direto cultura, aqui na rádio tinha muita transmissão de eventos culturais. E aí eu fui para o esporte, aí no dia precisaram que eu falasse ao vivo, fosse repórter de campo, e aí eu comecei aquilo, e aí
Eu digo que a gente tem 2 gatilhos na vida. O gatilho negativo, que é aquele que faz a gente chorar, e o gatilho que faz a gente despertar, para a gente reagir para alguma coisa. E foi o que aconteceu. E aí, depois daquilo aí despertou uma paixão que eu tinha muito tempo, desde a faculdade, que era de ir a eventos esportivos, de estar envolvida nos eventos esportivos. Então, aí foi quando começou a surgir isso, em definitivo. Hoje eu trabalho com esporte diretamente, né? 60% do meu dia é voltado para o futebol. Há 3 anos e meio a rádio não transmite mais os jogos, então veio a pandemia também, o nosso narrador adoeceu, o Arnaldo Santos. Então eu me reinventei. Hoje meu trabalho ele é todo na rede social, todo no Twitter. E é lá que eu gero conteúdo, eu rendo material. A rádio me disponibilizou menos de 10% da programação para esporte, então realmente eu fico ali batalhando para colocar um conteúdo no ar. Quando a gente não transmitiu mais, aí eu já fui lá com a direção, pedi um espaço para criar um programa de esporte, me deram 5 minutos na época. Eu falei, não, cara, para mim é melhor 5 minutos do que nem 1 minuto no ar, que foi o Sala 10 que eu criei. E aí, depois de um tempo, a gente foi ganhando a confiança. Hoje eu faço um Sala 10, às vezes, de 10 a 15 minutos. Né? Bem longe do que eu gostaria, mas eu continuo insistindo, né? O programa já tem 4 anos no ar. E todos os dias eu estou rendendo material lá, mas a minha vida hoje, desses 60% que eu faço futebol, no meu dia a dia, 100% do meu conteúdo na minha casa, quando eu faço, é para o Twitter, para o futebol. E é o Amazonense, né? Que é a minha principal bandeira. Tá certo. E normalmente quem escolhe, né, trabalhar com esporte tem uma paixão clubística, né, especialmente futebol. Tu tem o time do coração, pode revelar? Tu acha válido o profissional de comunicação revelar o time do coração ou não? Cara, eu acho que antes era uma coisa mais velada, né? Era uma coisa... Eu, particularmente na faculdade, eu nunca falaram assim, você nunca pode dizer seu time, nunca falaram. Eu acho que ficava uma coisa meio empírica mesmo, de você dizer ou não. Antes de eu ter minhas atenções completamente voltadas para o futebol amazonense, a minha criação inteira foi Flamengo, né? A minha mãe é Flamengo, meu pai é Flamengo, de ter camisa, de ter caneca. O meu quarto, às vezes, quando eu faço foto ou story, vem sempre um torcedor cornetar. Tu é marioca, que vê a bandeira do Flamengo. Não, só que assim... Marcelo e Miguel, eu nunca fui de sentar na televisão e assistir o jogo do Flamengo, torcer, chorar, vibrar. Nunca fui essa fanática, nunca. Acho que o único jogo assim que eu olhava nervosa foi a Libertadores, 2019, porque eu estava na rádio, de plantão, e aí a televisão ficou ligada, e eu fui vendo aquilo, eu falei, cara, não acredito que o Flamengo vai ganhar isso. E aí ali me pegou, mas fora isso, assim, se tu me perguntar, não. Clube local que eu não gosto de revelar, por causa do fanatismo do clube local mesmo, entendeu? Eu lembro que eu participei de um programa outro dia, aí um monte de gente apostou que se mandasse um pix pro programa eu falaria, e eu revelei lá, mas eu dei 2 dicas. Aí o pessoal no estádio depois, Larissa, tu falou, quero ouvir. Eu falei, mano, quem ouviu ao vivo, ouviu, eu não repito mais. Mas, assim, eu nunca fui. Agora, assim, eu sou São Paulina, assim, sou aquela São Paulina tricolor, por causa do Kaká. E eu realizei um sonho, assim, se tu perguntar qual é o sonho que tu teve, pôr um clube de futebol. Muito mais do que o Flamengo era conhecer o Morumbi. Era meu sonho assistir um jogo do São Paulo no Morumbi, tendo o Kaká e o Rogério Ceni. Eu não realizei. Eu realizei de ver o São Paulo com o Rogério Ceni em outras circunstâncias. Mas foi mais assim, eu não sou a fanática, não. E hoje eu tenho uma paixão muito forte por times de várias regiões, mas... por exemplo, eu não tenho nenhuma camisa do São Paulo, eu não tenho nenhuma camisa do Flamengo, só para vocês terem uma ideia. Então, eu sempre fui muito tranquila quanto a isso. E hoje eu até fiz um post no Twitter que uma pessoa postou, falou... as pessoas têm que entender que quem trabalha com futebol não assiste jogos de futebol às vezes. E é muito parecido com isso que eu faço, sabe? Eu não assisto muito jogos do São Paulo, não assisto muitos jogos do Flamengo. No Pará, eu sou apaixonada pelo Remo, que a galera do Paysandu me odeia. Lá na região de Minas, eu gosto muito do Cruzeiro, porque é azul. Eu gosto muito do Atlético Mineiro, entendeu? Mas uma coisa é certa, o único clube de futebol que me balança, assim, que eu fico triste ou mal, é o meu clube local, que hoje não tá nada bem, inclusive. Nenhuma dica de cor do clube local? Não pode revelar, não pode revelar. Não. O pessoal desconfia bastante já.
Então, e ele é um clube, não é um clube novo, tá? Porque a gente acha que eu sou Manaus, porque eu cubro muito Manaus. Mas, não, meu clube é tradicional, é das antigas. Captei, eu acho que eu captei a mensagem. Miguel Paludeto, a gente estava falando aqui no off, Larissa, em termos de torcida, né, dos clubes aqui, porque muita gente torce pro, enfim, o eixo Rio-São Paulo, né, tem muitos torcedores de Flamengo, tem muito São Paulino comentando com o Miguel, e tá aí a estatística, Miguel. Tem muito São Paulino, muito flamenguista, o Miguel que é torcedor do Verdão, né, do Palmeiras, né, Paludeto? É isso aí, e no Amazonas, né, aí na região norte, tem muito torcedor dos times cariocas, principalmente, né, Larissa? Por causa, igual o Marcelo estava comentando, que aí a Globo que passa aí é a Globo do Rio. Então, o pessoal está acostumado a ver Flamengo, a ver Vasco, Fluminense, enfim. E aí você falou que o time que você gosta no Rio é o Flamengo por conta da sua família, né? E é isso que a gente estava conversando, eu e o Marcelo. Tem muito torcedor de time do Rio aí na região norte. E tem muito pouco torcedor dos times locais, o torcedor mesmo, né? Se for ver. E o que você acha sobre isso? Acha que o pessoal devia dar mais visibilidade para o time local, para colocar mais o cenário nacional, né? O que você acha? Eu até conversei, eu dei uma palestra uns 2 dias atrás numa faculdade e me questionaram sobre isso, né? Primeiro perguntaram no time também, e aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Mauro Naves. A primeira vez que o Mauro Naves esteve aqui em Manaus, a gente saiu para jantar e tal, e aí o Mauro Naves, ele não revela, mas eu sei o clube dele, que é paulista, e eu lembro que ele me falou assim: Larissa, é incrível a quantidade de pessoas que torcem para os clubes do Rio aqui, né? Eu falei, cara, como é que tu sabe disso? Tu saiu do aeroporto para jantar, tu não tá 2 horas em Manaus. Mas tu percebeu, né? Ele falou que tinha gente no avião com camisa do Flamengo, que ele encontrou gente com a camisa do Vasco, que ele encontrou gente com a camisa do Fluminense. E ele disse, eu notei a ausência de encontrar alguém com a camisa do Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Ele disse que não teve essa identidade de fato. Eu acho que é a seguinte forma, é o trabalho muito da imprensa mesmo. A Globo, quer queira, quer não, é a maior emissora e é a que dedica a maior quantidade de sua programação do esporte. É a maior, contra todos, tem que admitir. E aqui em Manaus, desde que eu me entendo por gente, eu assisto jogos do Flamengo. Aqui na rádio que eu trabalho, a Rádio Difusora, ela não transmite nenhum jogo do futebol paulista. Nenhum. A menos que uma equipe do Rio enfrente a uma equipe de São Paulo. Então, eu acho que houve eles institucionaram um pouco isso, essa divulgação. E eu acho que isso acontece em várias editorias. O exemplo mais clássico para mim que tem isso é a eleição, a política. Porque na política são 10 candidatos, mas todo mundo só sabe ver 2. Ninguém vê os outros, porque a imprensa divulga mais os 2, a imprensa posta mais, a imprensa vai mais em cima dos 2 mais procurados, os 2 mais eleitoráveis. E ainda tem a prática da justiça eleitoral de dividir um horário político desigual, né? E acho que aqui no esporte é mais ou menos assim. Onde eu trabalho, a gente tem uma FM, que é essa, que é a Difusora, 96,9, que é uma programação 100% local, e a gente tem a Band News Difusora FM 93,7, que é rede de São Paulo. Lá não. Lá todos os jogos são de São Paulo. E aí, conversando com eles me falam sobre a interatividade, como é diferente. Porque eu conheço muita gente que torce para o Clube de São Paulo, mas às vezes eles se sentem abandonados na hora de querer acompanhar um jogo do time de São Paulo, porque não tem. Eu acho que hoje em Manaus a única rádio que transmite os jogos do Campeonato Paulista ou os jogos, qualquer jogo que tenha Clássico Paulista, é a Band News, porque é rede de São Paulo. Nem a CBN aqui é Rio. Então, eu acho, Miguel, que é algo que está muito fora do nosso alcance, sabe? Eu te falo porque aqui no meu trabalho, como eu citei, tá uma aglomeração, uma informação, porque vai ter Guarani e Vasco. Tipo, é um time de São Paulo e um time do Rio. E é incrível como trocaram para chamar mais. Eu vi que mais os jornais estão dando aqui é Vasco e Guarani. Vasco e Guarani, Vasco e Guarani. E é pela parte de chamar. Você falou do Palmeiras, teve um jogador do Manaus, agora no ano passado, que queria assistir a final. Nossa, foi uma luta. Eu falei para ele, desculpa, eu desconheço, mas não é porque eu desconheço que não exista.
ele estava procurando um lugar para assistir o jogo do Palmeiras com torcedores palmeirenses. E assim eu falei, cara, se tu me perguntar do Vasco, é na Djalma. Se tu me perguntar do Flamengo, tem vários. Mas eu confesso que eu não sei nada dos clubes de São Paulo. Aí ele procurou até que encontrou 3 pontos de torcida do Palmeiras e foi para lá. E ele era um jogador que veio do Nordeste, mas é torcedor do Palmeiras e é incrível como lá também existe isso, né? Eu acho que no resto do país as pessoas deixaram meio institucional de que o futebol brasileiro começa no Rio e depois vai desencadeando. Parece que é meio desenhado o Brasil dessa forma. Então eu acho que tem muito, lógico, o nosso papel, mas vai muito além, sabe? Se tu chegar hoje na Globo e falar, Miguel, vai cobrir Botafogo, tu não vai poder dizer, não, vamos cobrir o Palmeiras, porque ninguém divulga, não vai fazer isso. E fora que eles têm números, dados, informações, eu acho que até com o título do Palmeiras, eu acho que não teve até a grande divulgação que teria se o Flamengo tivesse vencido, sei lá. Eu tenho essa impressão também. E hoje aqui, pegando pro lado mais regional, eu percebo que se eu tiver um jogo na final entre Manaus e Princesa, que foi a final da Amazonense, eu não sei se o Princesa teria tanta visibilidade que o Manaus teve de ter vencido, sabe? Então, eu acho que a gente tem um pouco de culpa nessa questão da divulgação, mas vai muito além do que a gente pode mesmo, sabe? Eu acho que já institucionalizaram, já é assim. Eu percebo no Globo Esporte local aqui, a primeira notícia que sempre eles botam é de um clube do Rio. Não é nem um clube daqui, é um clube do Rio. Aí você vai para São Paulo. Eu fiquei 7 dias em São Paulo, em março. Eu nem lembrava dos times do Rio, porque é só São Paulo, obviamente, lá. Então, ou seja, as pessoas de São Paulo, os clubes de São Paulo, eu não vi ninguém com camisa do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Eu vi muita gente do Corinthians, vi muita gente com camisa do Palmeiras, muita gente com a camisa do São Paulo. Então, acho que vai muito do local, mas acho que a grande mídia, aquela massa, aquela que tem o alcance maior que eu e você teríamos aqui no nosso cantinho, no nosso trabalho individual independente, acaba abraçando o Rio, acho que pelos números também. E você falou desse jogador do Manaus que é palmeirense, que é nordestino. Eu tenho uma página no Instagram para falar de Palmeiras. Legal. E, cara, tem muita gente do Nordeste que me segue, muita gente. Se eu não me engano, a quarta maior cidade a quarta cidade com maior número de seguidores que eu tenho na página é Fortaleza. Sabe? Para você ver que lá no Nordeste, por exemplo, tem muito palmeirense, muito corintiano, muito torcedor aqui do eixo Rio São Paulo. E igual você falou, tá institucionalizado, é meio que um top of mind, né, das pessoas. Aí na parte de cima do Brasil, tá voltado para os times de baixo. Ninguém traz para cá jogos, por exemplo, do eixo de São Paulo. Desde que a Arena foi inaugurada, sempre puxam Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco. Aí teve o Super Séries aqui e colocaram Flamengo, Vasco, Botafogo e São Paulo. Só. Sim. Acho que só colocaram São Paulo porque tinha que ter 4. E o Fluminense não deve ter aceitado. Sim. Aí eu acho que tinha que ter os 4, né? De repente o Fluminense não quis, aí não, traz alguém de São Paulo só pra dar uma quebrada. Uhum. Mas vai lá, Miguel. Não, só para concluir mesmo, Marcelo, que, cara, tá muito institucionalizado. Hoje é muito difícil você ver, igual, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, se for ver, tem muito gremista, muito internacional, né, muito colorado, mas, cara, eu acho que, se for ver, é um dos únicos lugares do Brasil que tem o futebol local como mais forte fora ali daqui da região sudeste. Né? Se for ver lá no Paraná mesmo, tem muito torcedor ainda do Palmeiras e do Corinthians. Até mais do que Atlético Paranaense e Curitiba, se for brincar. Né? Então, só para concluir mesmo, Marcelo, pode ir. Não, eu acredito também que essa disseminação do futebol, né, principalmente aqui pro norte, vem muito da questão do rádio, né, o alcance do rádio ali, dos anos 70, né, os grandes locutores, né, Larissa? Assim, teve uma escola de locutores, principalmente vindo do Rio de Janeiro. Do né? Rio. Tem. Aqui na rádio mesmo, como eu citei. Muita gente me pega na rua e me questiona por que a rádio não cobre o futebol local, porque é só dos clubes do Rio. E tem um detalhe aqui, a direção, eles pegam a tabela aí do Campeonato Brasileiro, do Carioca também, eles só transmitem jogos se tiverem o Botafogo, o Vasco, o Flamengo. O Fluminense é um asterístico, assim.
E aí o que eu mais ouvi nesses 11 anos aqui foi o seguinte: é o que vão ouvir, é o que querem ouvir. A rádio não está segmentando, mas é o que querem ouvir, é o que as pessoas costumam ouvir. E por mais absurdo que seja, é verdade. A rádio já deixou de transmitir um jogo do Botafogo por várias questões, enfim, comerciais, porque nesse dia não dava e choveu de reclamação. E aí eu até brinco, né? Falei, cara, você quer saber se tem botafoguense, fluminense, pessoas que torcem pro Vasco do Flamengo? O Flamengo nem conta, mas os outros, deixa de exibir o jogo que a gente recebe um monte de mensagem, pipoca, assim, um monte de gente. E é muito incrível. Na interação com os ouvintes, quando o Flamengo não ganhou do Palmeiras, a interação que foi dos palmeirenses, ela foi bem menor. Mas, tipo assim, eram 10 pessoas. Aí o Flamengo vai e sapeca o São Paulo no jogo seguinte, assim. Aí, nossa, a gente tem que delimitar, porque a quantidade de flamenguistas que interagiram superou o programa a ponto de a gente não conseguir mais colocar os áudios no ar, num dos programas que a gente tem aqui na rádio. Então, isso acaba sendo um termômetro. E quando eu falo de ter institucionalizado, é nesse sentido. Quer queira, quer não, a gente está brigando com um time de maior torcida do Rio para um time que pode ganhar a Champions League, mas ele ainda não tem tantos adeptos quanto os flamenguistas. Aqui em Manaus e no Pará, eu fui para o Pará ele é grande para Remo e Paysandu. Ninguém lembra que tem Castanhal, ninguém lembra que tem o Tunaluso lá, ninguém, porque lá a bandeira maior é Remo e Paysandu. E aí eles ficam nessas duas bandeiras, e que lá no Pará o futebol é muito mais visado por causa do Remo e do Paysandu, enfim, tiveram melhores campanhas do que os times amazonenses. Então lá eles não foram alfabetizados com o futebol carioca e o paulista. Já Manaus não, o Amazonas não. A gente não tem há muito tempo um time rentável assim, atrativo, e aí, como diz minha avó, enfiaram o goela abaixo aí, o Rio e São Paulo. E por isso tem tantos adeptos. É por isso que quando teve Nacional e Vasco, quase 10 anos atrás, deu mais vascaínos do que nacionalinos. E a conta não bate, né? Mas é isso. Alfabetizaram dessa forma. Esse fio de esperança, eu confesso que eu me iludi ali no final dos anos 90 com a campanha de São Raimundo. Eu achei que São Raimundo ia decolar, finalmente chegar à Série A, representante do futebol do Amazonas. Mas aí beliscou ali quase, né, campanha com Lana, espetacular. Queria que tu falasse um pouco daquela época. Eu lembro que eu fui assistir São Raimundo, foi Fluminense, estava na Série C naquela época, 99. Isso. Teve São Raimundo e Fluminense, não tive o Vivaldo Lima. Eu lembro quase nada, né, do São Raimundo. Não vai se sentir velho, tá, Marcelo? Mas... É que eu sou um pouquinho ali dos anos 80, então... Não, eu sou de 91 pra cá. Mas... Aí eu só sei das histórias, né? Tanto que o Lana tá agora no São Raimundo, depois de quase 19 anos, eu acho, 18 anos, né? Aliás, Larissa, ele deve passar por aqui, a gente deve gravar com o Lana, acho que hoje à noite ele confirmou, provavelmente vai ser com o Lana. Eu ia pro treino agora de tarde. Poxa, eu ia pro treino dele agora à tarde, porque abriram, só que aí eu já tinha agendado, aí eu deixei pra próxima. Mas o São Raimundo foi o último clube tradicional, assim, né? Centenário, enfim, que o torcedor amazonense raiz vibrou por algo positivo. Mesmo os torcedores nacionalinos, os rionegrinos, mesmo assim, porque eles não têm campanhas boas, sei lá, nem consigo lembrar. Eu tenho 31 anos e o que eu escuto falar bom do Rio Negro e do Nacional, eu não era nem nascida. Já o São Raimundo não, né? O São Raimundo tem ali uma raspagem de 20 anos atrás e eu tenho 31. Então, no auge do São Raimundo, eu estava ali com 10, 11 anos. Teve um São Raimundo e São Paulo aqui, que sempre falam desse jogo. O jogo do século, né? O Kaká veio jogar aqui, né? Exato. Eu me arrependo demais desse dia. Ninguém quis me levar. Eu fui nesse jogo, eu estava no final do colegial ali, com os amigos são paulinos. A minha turma inteira era são paulina, praticamente. E eu fui no treino anterior também, à tarde. Cheio de cacazetes, uma gritaria. Caraca. Não quiseram me levar, porque eu era nova ainda, ninguém quis me levar. Eu estava com 16 para 17 ali. E aí o que eu lembro, assim, né, do futebol, mas eu lembro que muita gente, logo que eu comecei a falar e fazer mais futebol amazonense, me pergunta, Larissa, qual é a tua melhor lembrança do futebol quando tu era só torcedora? Eu falei, cara, eu só tenho o São Raimundo. E eu falo pra eles, eu só tenho o São Raimundo se está em um jogo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Lana na minha frente, lá no SESI, em 2012, quando eu vi aquele homem, tipo assim, veio uma memória
nostálgica, assim, de lembrar, cara, esse é o Aderbal Lana da televisão. O cara que era treinador do São Raimundo, o time que meu avô sempre falava em casa. Olha que meu avô é paraense remista. E meu avô falava, né? E aí quando eu vi o Lana, pra te ver como fica na memória, né? Mesmo não tendo vivido nada. É por isso que agora, quando ele voltou pro comando do São Raimundo, muita gente deu um despertar de gatilho aí, né? Mas é como ele falou, não vou fazer milagre. Mas quer queira, quer não, o nome do Lana está atrelado ao São Raimundo, né? Então, tem muito isso. Eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu nunca pisei no antigo Vivaldão, para vocês terem uma ideia. Nunca pisei. Porque quando eu falei que minha referência sempre foi minha mãe, a minha mãe é jogadora, mas a partir do momento que ela se tornou mãe, com 20 anos, ela não foi mais jogadora. Então, por exemplo, se ela, de repente, se meu pai estivesse aqui com ela, se a gente fosse casados ainda, talvez, né, num jogo desse do São Raimundo, que eu queria tanto ir, meu pai teria me levado. Minha mãe não me levou porque minha mãe tinha que trabalhar. E aí, ou ela era, como ela me falou várias vezes, ou eu era mãe ou eu era jogadora, mas eu optei em ser mãe. Então, aí tem um pouco aí dessa mistura da mulher ser a referência para outra mulher no futebol, porque naquela época a mulher não conseguia botar à frente a paixão dela, ela tinha que ser a dona de casa, ela tinha que ser a que trabalhava, a mãe solteira. Então, eu assistia muita coisa assim na televisão. E aí eu lembro, no rádio, né, meu avô, a difusora, sempre fomos ouvintes da difusora. E eu tenho uma foto bebezinha mesmo, a minha mãe disse que eu só dormia escutando rádio. E ela botava a difusora, né. E aí, muito engraçado, eu anos depois vim trabalhar aqui. Então, daquela época de São Raimundo eu lembro quase nada, só lembro que era o time sensação. Eu acho, como hoje minhas priminhas, quando me vêm saindo de casa, elas perguntam se eu vou ver o jogo do Manaus. Porque a referência delas hoje é o Manaus, porque o Manaus é o que está mais visado, o Manaus está na Série C, o Manaus é que subiu outro dia, o Manaus é que está na boca de A e B, e aí é o que elas têm, daqui a 20 anos elas vão dizer, o que tu lembra do Manaus? Eu lembro que a minha prima falava em casa do Manaus, né, e até meu avô, hoje meu avô já pergunta bem menos dos times tradicionais. Outro dia eu falei, o Lana voltou pro São Raimundo, ele, sério? Não sei o quê, aí começou a contar a história que ele ouvia no rádio, que ele via as narrações do Arnaldo e tal. Então, fica muito essa memória afetiva, realmente, do tempo áureo. Por isso que eu falo, o futebol amazonense, ele vive de hiatos. Ele tem o auge dele, depois some. O paraense não tem, né? O paraense é ali, linear. Então, é muito mais fácil ser remista até o fim. Eu falar do Remo até o fim, eu consegui comprar uma camisa do Remo todos os anos. O São Raimundense, por exemplo. Sei lá, acho que a última vez que eu vi tanta agitação para compra de camisa, o São Raimundo foi para a Série B, teve um ano que foi na Série B. Caiu de novo esse ano. Então, aí as pessoas começam a perder. O Rio Negro hoje. O Rio Negro é muito difícil você encontrar alguém com a camisa do Rio Negro, alguém que queira comprar a camisa do Rio Negro, porque está na Série B. E, enfim, é muito do atrativo mesmo. Né? O time da Barriga Preta, que faz camisas maravilhosas. Eu tenho uma camisa do Galo. E tem um baile de carnaval muito bom ali na sede, na antiga sede. Tinha, né? Porque é pequenininho. Verdade. São essas histórias que foram ficando para trás, né? Eu lembro dessa época do São Raimundo, espetacular, minha adolescência ali também. Uma ilusão que eu tive, vai ter um representante na Série A. Mas tu falou do jogo, esse considerado o jogo do século, lá em 2003, salvo engano, Copa do Brasil, o São Raimundo de São Paulo. O São Raimundo ganhou em Manaus, mas foi 2-0, salvo engano, levou 6 no Morumbi. Como é que surgiu essa paixão? São Raimundo de São Paulo goleou, enfim. Gol do Luiz Fabiano, Kaká. Como é que surgiu essa admiração pelo Ricardo Isaacson do Santos Leite, o Kaká? É pela beleza física? É pelo futebol? Cara, eu fui Cacazete. Vou te contar. Eu comecei por ser Cacazete, vendo um programa que a Renata Ceribelli... Não, Renata Ceribelli não. Esqueci. Até tá na Record agora. Milena Ceribelli? Milena Ceribelli. Ela apresentava Esporte Espetacular na época. Isso. Né? E aí eu lembro que ela passaram uma matéria falando do Kaká com C. Ainda era Kaká com C. E eu assistindo o jogo, como eu falei, assistia muitos programas, muitos programas de esporte, e aí passou uma matéria lá falando quem era o jovem sensação de São Paulo, tá. Eu olhei aquele rapaz, Cacazete, achei maravilhoso. Aí comecei a assistir os jogos caçando o Kaká.
Só que aí eu começava a assistir os jogos, aí eu começava a assistir os jogos de São Paulo, eu comecei a prestar atenção no jogo mesmo, pronto. Aí eu comecei a acompanhar quando o São Paulo ia jogar, se o Paulo ia ganhar, se o Paulo ia perder, se o Kaká ia ser titular ou não. E quando eu dei por conta, eu estava colecionando tudo que saía do São Paulo e do Kaká. Eu tenho até hoje, tem mais de 5 mil fotos, eu acho, do jornal. Eu recortava, sabe? Eu recortava e guardava. Aí lá tá separado. Kaká Seleção, Kaká Milan, Kaká São Paulo, Kaká Real, Kaká Casado, tem tudo lá. E a minha avó pegou essa paixão, recortava para mim, me dava. E aí eu comecei a acompanhar muito os jogos. Aí foi quando eu fui me tocando que para eu entrevistar o meu ídolo, eu estava no caminho do jornalismo, né? Eu queria ver repórteres entrevistar e tal. É por isso que essa paixão muito movida pela aparência dele, ela se tornou muito profissional, e eu digo que ele foi uma inspiração para mim, porque ele me obrigava a assistir os jogos, e aí o primeiro sonho de despertar que veio foi esse. Eu falei, cara, eu preciso entrevistar o Kaká. É tanto que até hoje eu tenho fixo na minha cabeça que o dia que eu entrevistar o Kaká, eu tenho uma pergunta para ele. É uma pergunta que eu tenho há 10 anos, mesmo quando ele era jogador, essa pergunta que eu quero fazer. E aí eu comecei a assistir, aí vendo tabela, aí eu fui, quando eu faltava vendo Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, e aí vendo as negociações, o Kaká tão novo, sendo negociado, o Kaká, primeira convocação do Kaká, a seleção veio jogar aqui, o Kaká, eu não fui de novo, fiquei arrasada. Depois teve o bendito Penta, tinha 11 anos, e assisti, o Kaká, enfim, nem jogou, mas ok, tava lá, caraca, bicho, menino, tem 21 anos, meu, e já tem um título de Copa do Mundo. E aí, agora que eu fui no tour do Morumbi, eu viajei na história de São Paulo, porque logo que a gente chega no Morumbi, tem a estrelinha do Kaká, eu considero a primeira, o cara do tour falou, não, ele é o último. E aí, eu subindo assim, aí eu via lá a estrelinha, aí eu fui vendo o hall do São Paulo. Eu falei, cara, tudo que eu tenho recortado lá em casa, tudo que eu lembro. Aí tem foto dele na época que o Raí jogava. Eu falei, caraca, e tipo assim, ele me conectou muito com o futebol, sabe? Ele me inspirou muito. E fora que o comportamento dele como profissional é um comportamento que, pra mim, é exemplar, assim. Não se faz mais Kaká, sabe? Ele sempre foi ético, assim. Ele passeava com a bola. Para mim, ele passeava, o chute dele, a forma dele criar, aquele chute dele cruzado, tudo assim, tudo eu acompanhei. E aí, quando eu virei jornalista esportiva ainda, eu comecei a alimentar esse sonho de ir no Morumbi entrevistar o Kaká. Infelizmente, as coisas, enfim, não aconteceram, né? O Kaká se aposentou e depois ele saiu de São Paulo. Quando ele foi para Orlando, um amigo meu foi para um jogo do Orlando. Orlando foi o último time dele. Ele trouxe uma camisa para mim. Ele falou, Larissa, tu não vai acreditar. Eu tô na entrada do estádio e tal, chegou um cara que não é o Kaká. Eu falei, gente, vai lá. Só que ele não conseguiu, né? E nesse meio tempo, todo mundo sabe, assim, todo mundo que me acompanha, por isso que quando a Marcela me chamou, eu falei, caraca, ele acompanha mesmo, porque essa é a minha inspiração, eu sou muito fã do Kaká mesmo. Pouca gente, assim, agora é muito mais explícito porque eu falo mais que isso. Mas pouca gente sabia, assim, é mais quem é muito próximo. E eu externei isso mais, principalmente quando, na primeira vez que aqui em Manaus eu faço um evento que é o Simpósio, eu trouxe o Mauro Naves, e conversando, o Mauro Naves perguntou, né? Ele falou, todo jornalista tem um ídolo no futebol. Quem é o teu? Eu falei, o Kaká. Ele falou, não acredito. Tipo, não é que ele não acreditou de ser o Kaká e ser o Kaká, é porque ele diz que a boca do povo era sempre as mesmas inspirações, os mesmos jogadores, e assim, tá tudo bem. Nem sempre a gente vai admirar o maior campeão, ou enfim, cada um tem o seu. Tem gente que até hoje é fãzaço, eu acho admirável, o Roberto Carlos, que pra mim é o melhor lateral que a gente já teve na seleção brasileira. E eu falei, o Kaká. Aí ele perguntou essa história do Kaká, eu resumi pra ele. E aí um dia aqui, trabalhando e tal, tentando ver uma passagem pra trazer o Mauro, eu falei, cara, Mauro, tá muito difícil achar passagem, porque ele queria uma passagem para parar em Brasília, enfim, para ver a mãe, e eu não tava achando essa conexão. Ele me mandou um vídeo do Kaká, que hoje, para mim, é a maior relíquia que eu tenho, porque foi a última convocação do Kaká. Que aí, era em 2015, ele me mandou esse vídeo, dia 12 de novembro, como esquecer. E aí o vídeo, o Kaká tá assim, alguém gravou para ele no quarto do hotel, e ele, enfim, diz que ficou sabendo que eu era fã dele,
que ele mandava Deus me abençoar, que ele ficou muito feliz em saber e tal, e ele fala meu nome. Eu tenho tanto ciúme desse vídeo, porque ele não falou meu sobrenome. Eu falei, cara, eu vou guardar, porque ainda vai ter gente que vai pegar esse vídeo e vai se apostar alguma Larissa aí fake. E aí eu guardei esse vídeo a 7 chaves, assim, eu postei ele no meu Instagram, acho que em 2017. Foi quando eu lembrei. Aí eu lembrei assim, o Mauro mandando, pega um vídeo pra tu te inspirar e achar essa passagem logo. Quando eu vi o vídeo, assim, eu me tremi na base. Eu me tremi tanto na base que isso virou conversa de resenha com outros colegas, porque, tipo, o Neymar tava aqui outro dia, o Thiago Silva, eu não tenho o menor nervosismo de falar com esses caras, de verdade, assim, não tenho. Se botar aqui, eu converso. Mas o Kaká, o pessoal fala, Larissa, tu ficou a 300 metros do Thiago Silva, tu ficou de boa, a gente tirando foto e tal. Eu falei, cara, eu sou fã pra caramba do Thiago Silva. Entrevistaria ele de boa, mas a minha identidade é com o Kaká. É o Kaká que talvez eu fosse gaguejar, o Kaká que talvez eu fosse fazer alguma besteira, falar alguma besteira. É hoje o único jogador, ex-jogador de futebol que eu teria talvez vergonha de tietar, ou de tão nervosa que eu fosse ficar, assim, de conhecer. E aí, quando eu fui para São Paulo agora, o André Hernan sempre me falou que o dia que tu pisar aqui, eu vou te levar no Morumbi. O dia que tu pisar aqui, eu vou te levar no Morumbi, que ele sabe do Kaká. O Kaká não estava no Brasil. Eu falei, caraca, bicho, que azar. Aí eu saí de São Paulo, uma semana depois o Kaká voltou para São Paulo. Eu falei, caramba, bicho, não dá certo, não dá certo. Aí, mas assim, foi isso. Ele me esperou mesmo como jogador, me aproximou, talvez ele tenha alimentado muito mais assim, essa minha vontade de chegar perto dele, de ser jornalista esportiva para entrevistá-lo. É por isso que quando eu digo que eu sempre tenho esse sonho, né? Eu tinha 2 sonhos por ser Cacazete. Conheci o Morumbi com ele jogando. Não tive essa oportunidade, mas conheci o Morumbi. E eu chorei quando eu entrei no Morumbi, sabe? Eu nunca tinha sentido essa emoção. Nunca tinha sentido. Quando eu dei por mim, meus olhos estavam marejados assim. Eu falei, cara, é o Morumbi. Fazendo uma comparação com essas arenas novas, Larissa, tu acha que o Morumbi está muito obsoleto, ficou para trás? Tem um Allianz em São Paulo, que é achei. Ele me lembrou o Vivaldão. Estádio, a própria Arena do Corinthians. Tu achou o Morumbi velho? Eu achei ele um estádio tradicional, sabe? Ficou para trás, assim. Não tem tantas coisas como a arena, próprio campo, né? Muito, nossa senhora, é muito distante. E ele é aberto, né? Tudo abertão. Quem comparou lá falou até que ele era dos moldes do Vivaldão. Eu também achei, sabe? E ele é muito antigo, sabe? Tem umas coisas ali. A tribuna de imprensa, notadamente você vê que ela foi criada ali. Mas onde já se viu jornalista assistir o jogo da bandeira de escanteio para trás? Tu assiste o jogo meio que na diagonal, entendeu? E aí tu não consegue, enfim, tu não consegue ter uma noção melhor porque tu tá na diagonal, tu fica na diagonal. Aí, e por isso que ele lembra muito os estádios mais antigos, entende? Porque hoje os tradicionais tu fica praticamente à beira do campo numa tribuna, tu fica na lateral do jogo, assim, tu consegue ver, né? Então, para mim ficou para trás já, mas assim, é absurdamente lindo, porque eles conservaram algumas coisas. Por exemplo, onde tinha espaço ali no Morumbi, eles criaram pubzinhos, que isso, por exemplo, eu na Arena não tem. Então são pubzinhos que aí o cara que paga melhor no Morumbi senta ali, tem restaurante, tem a loja de São Paulo dentro, então são os pubzinhos. Mas aí tu diz, Larissa, é perto? Ainda assim não é perto, porque o estádio está lá no meio do campo e você tem uma pista de atletismo gigantesca na lateral. Então tu não consegue ainda ficar. E por isso que eu falo, você citou o Allianz, tem o Mineirão, tem tantos outros estádios em que o torcedor está muito aqui, está bem pertinho. O bom do Morumbi é que os caras xingam o time não tem nem como conseguir absorver, porque é muito longe, né? Então eu acho que ele ficou, mas de certa forma, talvez pela história que conservou, tem na beira do campo ali o escudo do São Paulo, que é bem difícil de hoje a gente ver em estádio de futebol, né? Mas é absurdamente bonito. Só que, como você falou, eu concordo, ficou um pouco para trás. A única modernização que eles colocaram foi em acrescentar. Mas a arquibancada é bem antiga, a área de imprensa, o próprio acesso, assim, para você acompanhar os jogos, é tanto que na tribuna de imprensa eles colocaram TV, de tão longe que é. Você fica na tribuna de imprensa, mas você tem acesso a uma televisão aqui, são várias TVs, assim, porque é impossível você enxergar o jogo da distância
que é a tribuna do Morumbi. Paulo. E você citou essa questão aí do Morumbi ser um estádio mais tradicional, mais antigo, e você vê que é de um time super tradicional, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque o São Paulo não é só um time nacional. Hoje o São Paulo é um time global. Hoje não, né? Desde muito tempo. Em Manaus mesmo, tem a Arena Amazônia, né? Que é um time, que é uma arena mais moderna, de times que não são tão fortes no cenário nacional. Sim. Quanto o São Paulo, né? Que é o Nacional e o Manaus, né? E eles ainda têm um estádio, jogam em um estádio mais moderno do que o Morumbi, né? E o que você acha sobre a sua opinião? É bem contraditório, né? Porque a Arena da Amazônia, primeiro que antes de ser a Arena da Amazônia, quando era Vivaldão, aqui no Amazonas, o Marcelo pode até concordar, a gente, fora a Colina, a gente nunca teve um grande estádio para chamar de um time específico de futebol, né? Nenhum time amazonense pode dizer esse estádio é meu. Nenhum pode dizer. Nem a Colina hoje, porque a Colina quem cuida é o governo. E na atual circunstância que passa São Raimundo, é melhor eles nem inventarem de pegar a Colina para custear, porque é caro, né? E um time para custear um estádio, ele tem que estar no mínimo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e com visibilidade nacional, porque se ele ficar só no local, o exemplo aí é a Curuzu e o Baianão, com o Remo e o Paysandu, que eu fui lá e fantástico os estádios, fantástico mesmo. É básico, mas é deles. E aí, eu acho muito contraditório, sabe, Miguel? Porque... Mas os jogos lá em Belém são no Mangueirão, né? Está em reforma. Está em reforma? Mas eles mandam... Aí o Estado pegou e está em reforma pelo Estado agora. Aí eu não sei se vai ficar para o Estado, como é a Arena, né? Agora eles dividiram, a Curuzu Paysandu e o Baianão ficou para o Remo. Aí o Mangueirão, quando eu fui lá, estava bem atrasada a obra, inclusive. Não tem nem previsão de inauguração. Eu queria conhecer, né? É a que eu conheci mesmo. Mas assim, Miguel, como eu falo, muita gente pergunta por que fizeram um estádio de futebol no Amazonas, em toda a região norte. Essa é a discussão interna com os paraenses. Os paraenses cutucaram essa semana aí. Por que tem arena aí se não tem futebol aí? O que tem aí? Eu acho que a Copa ter vindo para cá, ela vai muito além da questão política. Porque se tu for pensar na região norte, em termos de diversidade, em termos de turismo, em termos de história, o Amazonas é imbatível. Me perdoem as outras regiões. A gente tem uma floresta imensa, um rio maravilhoso, um teatro internacional, e eu acho que foi muito estratégico colocar. Eu acho que eles pensaram muito mais na questão de fazer uma arena no Amazonas. Você não vai focar só em trazer o futebol para lá. O turista vai lá e vai conhecer o turismo, que é muito mais explorado. Talvez tenha sido assim, não sei, né? Não estava lá no dia para... vamos decidir por Manaus, não sei. Não sei se foi só uma questão política. Eu não vi assim. Mas a questão do elefante branco, que mais bateram na tecla sobre a Arena da Amazônia. Como eu falei, ontem mesmo eu postei. Falei, cara, Manaus, depois da Copa do Mundo, a gente está engatilhando ainda em grandes eventos. A gente vai ter um show internacional, vai ter um jogo de Série B daqui a um tempo. E tudo num palco de Copa do Mundo. O show internacional vai ser do Guns N' Roses em setembro? Em setembro. E eu já vi muita gente vindo de fora para vir para esse show, né? E aí, você pega aí Mineirão, acho que Mineirão e o estádio do Fortaleza, o Castelão, acho que são os estádios que mais recebem shows fora o eixo, né? Tirando ali Rio e São Paulo. E aí, só que a rentabilidade deles lá é bem diferente daqui. O custo mês da arena é mais de 600 mil reais. Qual a certeza que eu teria se um Manaus da vida estivesse na Série A, se todo final de semana ele ia conseguir essa verba, ou um mês para pagar um mês de Arena da Amazônia? Não sei. A arena custou quase mais de 900 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito investimento, é muita coisa envolvida. Larissa, seria melhor ter criado o estádio num estado onde tivesse mais futebol, onde tivesse público.
eu não vou tirar o mérito da Arena da Amazônia ter sido feita aqui. Eu jamais vou tirar. Porque eu acho que assim como hoje é custoso para o Estado, os outros estádios devem ter o mesmo custo, não é à toa que tem shows lá. Então, assim, é contraditório, sabe? O Morumbi está ali, mas assim, tem uma história que não se apaga. Você botar uma Arena da Amazônia em cima do Morumbi é você apagar a história deles. Assim como você ignorar a Arena da Amazônia no Amazonas, é você desrespeitar quem gosta de futebol aqui, quem, enfim. Eu sei, muito jogador vem pra cá e diz assim, cara, era meu sonho jogar numa Arena de Copa do Mundo. Cara, se vem 11 jogadores, os 11 falam a mesma coisa. Jogadores que vêm jogar nos times locais, jogadores que vêm visitar os times locais. E aí tu vê a cara assim, é como um jogador uma vez me falou. Ele disse, eu não fui pra Copa do Mundo, eu não fui pra um jogo de Copa do Mundo, eu nunca cheguei perto de ninguém da seleção brasileira, mas cara, eu tô jogando onde o Pirlo jogou. Eu falei, cara, é louco, né? Ele falou, cara, porque vocês têm uma história que ninguém mais vai ter. Eu falei, exatamente. Onde Cristiano Ronaldo jogou também, né? Sim, é. E aí ele falou, vocês têm uma história que ninguém apaga. Eu falei, não, ninguém vai apagar. E é muito engraçado, né, quando ele falou isso, porque ele é um pouquinho lá do Sul. E ele falou pra mim assim, que lá no Sul ele nunca ouviu falar. Não tinha, até então, ouvido falar em alguns clubes locais daqui. Mas ele sabia que tinha uma arena aqui. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, como é que tu sabe que tinha uma arena? Obviamente tu tinha que ter pesquisado algum clube de futebol, cara, tu é jogador, né? Ele falou, não, eu conheço Nacional, conheço o Rio Negro, eu conheço o Fast. Eu falei, é Fast. E aí ele contou, mas a arena eu sabia. A arena eu sabia que tinha ido. Então, quando caiu aqui na chave que a gente ia pra Manaus, eu falei, caraca, eu vou conhecer a Arena da Amazônia. E é muito engraçado, é muito louco esse sentimento, assim, sabe? Porque todo mundo que vem tem esse impacto. E aí, eu estava em São Paulo nesse final de semana que eu fui para São Paulo, nessa semana, eu fui visitar o pessoal da Globo, uns amigos. Aí teve um diretor lá, o chefe da redação, ele disse, fui em Manaus, uma semana antes do Manaus subir. Não, me arrependo tanto de não ter ficado. Eu falei, por que você não ficou? Ele, não, fui para lá porque, cara, o Amazonas é lindo. Do norte todo eu queria ir no Amazonas, porque eu queria ver o Encontro das Águas, eu queria ver o tal do Boto. Aí ele disse que ele veio para um jogo que o Manaus fez na quarta, e o Manaus jogou acesso no sábado. Ele foi para um jogo de Copa Verde, Manaus e Sobradinho, que o Manaus foi até eliminado. E aí ele disse que quando ele entrou na arena, ele não acreditou assim no que ele estava vendo, sabe? Ele falou, cara, vocês têm uma história bonita, mas assim, eu fiquei me questionando qual era o jogo de futebol que eu ia conseguir ver a arena lotada. Eu falei, isso aí realmente, se tu esperasse uma semana, tu ia ver o recorde da Arena da Amazônia em futebol local. E aí, quando ele comentou isso, aí a gente vai tendo uma noção, né? Se vai pro Rio, você pegar o Maracanã cheio é fácil. Pega um jogo bom aí. O Flamengo jogou agora domingo de manhã. Acho que foi, se eu vi certo, era mais de 30 mil que estavam 11 horas da manhã assistindo o jogo do Flamengo. E aí, isso é uma coisa que aqui é impossível de você conseguir. O Manaus conseguiu agora na Série C pouco mais de 7 mil. E a gente sempre falou, depois do acesso do Manaus, eles vão conseguir levar no máximo na arena de 7 a 10 mil. E se concretizou, né? Então, Miguel, é contraditório o Morumbi tá lá lindo e lotado e a gente tem uma arena vazia. Mas falando muito como amazonense mesmo, eu respeito muito, sabe? A gente fazer parte desse capítulo da Copa do Mundo, de alguma forma a Arena da Amazônia está aqui, abriu portas gigantescas para o futebol, portas gigantescas para os grandes eventos, para a questão cultural. E sabe desde quando a gente vai ter uma Copa do Mundo no Brasil de novo, né? Mas eu posso dizer que incontáveis vezes eu pisei numa arena de Copa do Mundo, onde o Cristiano Ronaldo jogou, onde o Pirlo jogou, enfim. Teve Inglaterra e Itália, acho que o jogo, né? Foi Portugal, foi. Estados Unidos. Foi um grupo até forte na Copa. Não, foi, só um grupo forte. Grupo forte, eu lembro na ocasião. Mas, Larissa, tu citou muito o Mauro Naves, e tu é idealizadora do projeto Simpósio Esportivo, né, da Amazônia. Sim. Como é que surgiu a ideia? Como é que faz a negociação para trazer esses grandes nomes, a logística para o Amazonas? Qual o intuito? Eu sei que teve uma pausa devido à pandemia. Vai reiniciar de novo agora a partir de julho, eu acho, né? Dia 2 de julho. Dia 2 de julho. Quem é que vem? Já pode adiantar alguns nomes? Como é que funciona toda a logística? Como é que foi a criação disso?
Então, quando eu estava na faculdade, eu senti muita falta, né, de ter esses eventos para a área do esporte aqui. E eu me formei em 2012, eu tenho 10 anos de formada agora. Então, quando eu me formei, existia toda a expectativa e os bastidores de Copa do Mundo. Estava chegando a Copa do Mundo para cá. Então, a gente ficou ali naquela expectativa e eu fiquei com aquela inquietação. E foi uma inquietação que eu guardei para mim, assim. Aqui eu ia muito para o seminário de jornalismo da Rede Amazônica. Só que era um seminário bem custoso, assim, sempre foi bem mais custoso, até mais que o simpósio hoje. E trazia muitos jornalistas de várias áreas, né? Não era específico. É tanto que no tempo que eu acompanhei o seminário, que teve o seminário, mais perto do esporte que teve foi a Glenda Kozlovski, foi a única. E aí eu sempre gostei disso, assim, de ir para feira, para simpósio, seminário, porque eu acho que isso agrega muito no teu currículo acadêmico, você conversar, ter esse intercâmbio. E aí eu lembro que era 2015, era a véspera de Olimpíada, pós-Copa do Mundo já. E o Mauro, eu sempre fui fã do Mauro, e o Mauro foi o primeiro jornalista esportivo nacional que eu tinha no Facebook, assim, logo que o Facebook foi criado, lá em 2009. Aí eu lembro que eu saí adicionando um monte de jornalista, e eu tava o nome dele lá, eu adicionei, ele me aceitou. Mas assim, o Facebook naquela época era uma rede social muito, quase que ninguém mexia, assim. Mas assim, o Mauro, todo 24 de junho, que é o aniversário dele, todo 16 de fevereiro, que é o dia do repórter, e todo Natal, eu mandava mensagem para ele. E eu não mandava mensagem, você tá mandando mensagem porque eu tô interesseira. Não, eu mandava porque eu gostava do trabalho dele, eu queria. Eu tinha ele na rede social, e para mim rede social é para tu interagir. Então assim, nos últimos 7 anos, até o 2015 para trás, em 7 anos, tinham essas mensagens lá no Mauro. Aí em 2015, um certo dia o Mauro resolveu me responder. Eu acho que ele deve ter dito, cara, que é essa pessoa que manda mensagem para mim todo ano. E até então, diga-se de passagem, todas essas mensagens anteriores o Mauro nunca tinha visualizado. Mas eu mandava, assim mesmo. Feliz dia, você é um grande repórter, gosto de lhe acompanhar na seleção brasileira. Feliz aniversário, tarará. Feliz dia do repórter, Feliz Natal para você e para sua família. Sempre. E, tipo, não era só com o Mauro que eu fazia isso, sabe? Eu sempre fui dessa forma. E aí um dia ele me respondeu. Cara, foi uma coisa, ele respondeu, me veio na mente essa ideia. Eu falei, gente, eu vou fazer meu simpósio. E o cara tá falando comigo. E aí eu lembro que era 2015, eu fiz um convite. Falei, cara, Mauro, queria conversar contigo. Contei toda a minha história. E contei que eu tinha essa vontade. E perguntei a ele assim, se ele toparia vir a Manaus para palestrar para uns jornalistas esportivos, que até então eu criei um grupo no WhatsApp em 2014, por causa da Copa, para a gente falar, né, entre os colegas. E aí eu falei para ele que se ele podia vir para palestrar, aí ele falou, por que tu quer fazer isso? Eu falei, porque eu acho interessante que os jornalistas daqui estejam preparados, porque a gente vai receber a Olimpíada, a gente recebeu uma Copa. Juro, Marcelo, juro, Miguel, assim, em nenhum momento eu pensei só em mim. E aí ele falou, eu vou. Tua proposta é maravilhosa, eu vou. Depois ele me contou que, tipo assim, ele não acreditou. Ele disse que a maioria das pessoas pede emprego dele. Eu não estava pedindo emprego, né? Estava pedindo para ele dividir conhecimento. Então é uma coisa muito difícil de alguém dividir conhecimento. E aí eu falei, tá, então me diz aí quanto que tu cobra, que eu vou dar um jeito. Cara, eu fiquei super empolgada e comecei a falar com ele. Ele falou, tem uma pescaria que eu vou. Eu não acredito. Ele falou, tô falando sério, Larissa. O resto eu te viro aí, hospedagem, como me trazer, mas meu pagamento eu quero só uma pescaria. Eu falei, não acredito. Ele falou, pegou meu WhatsApp, me deu o WhatsApp dele, a gente começou a conversar. A história do simpósio começou assim. Todo mundo pensa, Larissa, não, o cara veio por uma pescaria. Pescaria essa que ele não conseguiu, tá? Eu tô devendo ele até hoje, porque ele acabou vindo para Manaus, encontrou uns amigos da esposa dele, que levaram ele apenas para Navilhanas aqui, né? Então eu digo, não, eu vá que é Navilhanas, perto da minha pescaria, aqui no lago do Iranduba tá melhor a Navilhanas, que é um ponto turístico que tem aqui, né? E aí, enfim, eu trouxe ele numa sexta, ele já foi embora no domingo, então a palestra era no sábado à tarde. E aí ele falou, Larissa, o único tempo livre que eu vou ter é sábado, só que eu quero ir nesse Navilhanas. E no domingo, esse mesmo grupo de amigos que ele encontrou aqui, levou ele para comer peixe no meio do rio no domingo.
Então eu falei, não, fica à vontade, deixa a pescaria pro outro lado e tal. E aí ele veio naquele ano, e eu lembro que quando ele aceitou, eu pedi o cartão da vovó, comprei a passagem. O hotel, eu liguei para uma amiga minha que sempre mandava release do hotel, e eu falei, quanto que vocês fazem para hospedar 3 dias e tal? Aí contei a história pro cara, o cara, vou te dar de graça. É o Mauro Naves que vem, eu falei, E aí o hotel fechou, o hotel acabou fechando, e aí eu faltava o local. Cara, onde é que eu vou fazer essa palestra? Meu Deus do céu. E aí pesquisa, aí uma amiga minha falou, Larissa, a mamãe faz os eventos da igreja na Fundação Dr. Thomas, que é um asilo, cara. E lá tem um auditório. Aí eu liguei pra outra amiga minha, jornalista. Aí eu falei, mano, quanto que ela disse? A gente cede pra ti. Contei a história de novo, a gente cede. Só vai assinar um termo. Eu falei, tudo bem. Só que é o seguinte, o local tem 250 lugares. Eu falei, não, eu só vou querer 100. Aí ele, beleza. Aí assim aconteceu, e aí eu lembro que o banner um amigo meu fez, numa gráfica do colega dele, a decoração, cada amigo meu foi levando uma coisa de casa, porque a gente não queria coisa tão vazia, sem nada, sem uma decoração. O som, o Carlinhos aqui da rádio levou, o som daqui da rádio, ajeitou. E aí eu lembro que a gente indo para a palestra levar o Mauro esqueceu o pendrive com a apresentação dele, aí voltamos no hotel. Foi até por causa disso que hoje eu não faço mais simpósio em locais distintos. Eu hospedo o cara no hotel, o evento é no hotel, para não dar mais problema. E aí chegou o dia, eu convidei 80 jornalistas, os 80 foram, aí chegaram os penetras, né? Que eu achei que eu não ia lidar com isso, vazou que ia ter essa palestra, e veio uns penetras lá, que eu tentei não segurar, mas Mauro, não, Larissa, deixa uma ova, cara, só eu sei o sacrifício que foi para te trazer, o cara quer vir, nem fala comigo, na cara de pau, né? Dividir conhecimento, beleza, agora o cara tá querendo abusar. E assim aconteceu, o primeiro simpósio, por isso que foi para convidados e tal, e depois disso, eu tentei fazer no ano seguinte, mas assim, hoje o simpósio, ele ainda é um evento muito custoso. Ele ainda é 70% do meu bolso. Larissa, o jornalista não recebe bem, então daí vocês sabem o meu sacrifício, de guardar salário do mês tal, de guardar dinheiro dali, para pagar o cartão lá, de emprestar cartão daqui. Eu não tenho patrocínio. Nessas 5 edições, eu ganhei 2 patrocínios. 2 patrocínios. Então foi muito na raça mesmo, sabe? Sempre foi muito na raça de conseguir. Eu teve simpósio que o evento era sábado, na sexta eu não tinha dinheiro para pagar os caras. E aí saí ligando para um, para outro, empresta daqui para completar o valor, porque eu sou a pessoa que eu gosto de pagar no dia do evento. Eu digo para os caras, cheguem, se instalem, eu pago. Deus o livre, eu gosto de acontecer alguma coisa, primeiro chega. E aí, e foi uma vontade, assim, sabe, Marcelo, que eu sempre tive, ainda tenho. Eu acho que a maior riqueza que a gente tem é o nosso conhecimento, sabe? E dividir ele é uma missão muito nossa, assim, do que a gente puder. Por isso que eu sempre falo, assim, o pessoal diz, Larissa, por que o simpósio? Por que o simpósio? Eu falei, cara, eu quero dar a oportunidade que eu não tive. Porque quando a gente passa por algumas dificuldades na profissão, na academia, a gente valoriza muito a nossa caminhada, muito. E assim, eu queria muito que na época que eu era estudante, que alguém tivesse pensado dessa forma. De, deixa eu incentivar, deixa eu motivar, porque eu acho que se a gente não estiver motivado com o que a gente faz, a gente cai muito no automático. E quem perde é quem tem que consumir nosso trabalho, né? E aí sim aconteceu. Aí em 2016 eu não consegui fazer o simpósio por essas questões mesmo, que aí eu fui tendo uma noção de que não dava para fazer o simpósio em 3 meses, né? Eu fui querer pensar no simpósio em outubro. Quando eu dei fé, eu falei, caraca, porque veio a Olimpíada, né? Foi aquela correria. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Esquece, vou fingir que não fiz, tudo bem. E era a primeira vez que eu ia abrir para o público. E aí eu lembro que o Tite foi anunciado como técnico da seleção brasileira. E o primeiro jogo do Tite, eles vieram treinar aqui em Manaus, em setembro de 2016. E o Mauro eu já conhecia, a gente ficou se falando sempre trocando ali conversa, né? E aí eu vou pro treino da seleção, o Mauro tá lá, tá o Mauro Casagrande, Eric Faria, só esses fera aí. E aí eu sentei assim, o Mauro sentou do meu lado, a gente começou a conversar. E aí, tu não fez mais o simpósio? Eu falei, cara, não, é muito difícil, é custoso. Tu pensa que é qualquer um que vem
Que é doido que nem tu que vem por pescaria. Aí ele começou a rir, né? Ele falou, tá me devendo essa pescaria, hein? Eu falei, cara, é só tu vir, que a pescaria tá paga, tá lá pra ti. E aí ele falou, ele continua, cara. Teu trabalho é bom, continua e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, vou ver ano que vem agora, mano, ano que vem. Aí eu falei, tá bom, já que tu tá me dando confiança, tu vendo que vem, ele pode me chamar que eu volto. Eu falei, cara, tu vem mesmo? Ele falou, vem, eu ainda vou entrar na minha pescaria. Eu falei, cara, Mauro, mas eu quero te pagar. Ele disse, depois a gente vê isso, mas me dá uma pescaria. Adoro pescar. Depois do Pantanal, aqui é o meu sonho pescar. Eu falei, tá bom. Aí ele me apresentou pro Casa Grande, me apresentou pro Eric. E aí, no outro ano, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio. Só que eu não vou... Até hoje, as pessoas pensam que por causa do Mauro, eu saí pedindo contato de todo mundo. Não, isso pra mim é um motivo muito de orgulho, de eu abordar a pessoa. Aí a pessoa depois vê lá que é o Mauro, que é o padrinho. Eu falei pra ele, cara, tu é meu padrinho, porque tu foi o que acreditou em mim. Tu foi a pessoa que entendeu o que eu queria. Então, por isso que na edição de 2018, a gente fez uma homenagem para ele, né? Que foi no ano que teve aquele problema na Globo, ele saiu. E aí eu fiz uma homenagem para ele com toda a família, dizendo o quanto ele era incrível. Ele é presidente do jornalismo esportivo, né? Como chama. E assim, depois disso, para negociar com os caras nunca foi fácil. Porque tem pessoas que não conseguem nem me escutar. Tem jornalista que já pediu 100 mil para vir aqui. 100 mil reais. Jornalista que não tem um prêmio, jornalista que não é nem da Globo. Muita gente também acha, por que a Larissa só traz Globo? Incrivelmente, os jornalistas da Globo são os mais acessíveis. São aquelas pessoas que se tu mandar uma mensagem, eles te respondem. Eles conversam. Até o jeito de dar um não pra ti, eles são educados. Agora, os outros, assim, eu não entendo. Eu não entendo. E aí, veio 2017... E aí eu vou contar esse caso do André Hernan específico, porque eu tava só para lá, as pessoas entenderem. Eu participei desse ano, 2017. Com o Hernan, com o Thiago Oliveira, foi a Fabíola Andrade. Isso. Aí tinha uma jornalista Mauro, local, né? Isso, uma jornalista local, que era a Elis, né? Que eu sempre gosto de trazer jornalista local. Aliás, eu sou muito fã do trabalho do Hernan, que deixou agora a Globo, né? Foi por um projeto dele pessoal, né? Achei legal. Tá no YouTube agora. É uma coisa que eu quero muito no futuro também. E aí eu comecei a pensar em 2017, falei, cara, quem vai vir? Vai ser a Elis, porque ela foi diretora do primeiro programa de televisão de esportes em Manaus, que 2 mulheres apresentaram. E aí eu fiquei ali, quem eu vou trazer? Toda tarde eu assisti aqui na minha sala o Tá Na Área. Toda tarde. E o Tá Na Área era apresentado pela Bárbara e pelo Thiago Oliveira, e ele chamava de São Paulo a Fabíola para falar dos times de São Paulo. Eu falei, caraca, bicho. Eu olhava, e outra pessoa que eu queria muito trazer era a Lívia. Falei, vai ser a Lívia. Por causa do lance da Chapecoense, eu achei que ela tem uma coisa legal. Chamei a Lívia no Instagram, a Lívia respondeu. Entrei em contato, mostrei a proposta, o projeto, é assim, dessa forma. Ela, vou. Todos, Marcelo e Miguel, até hoje, todos os convocados que vieram, a questão financeira foi a última coisa. Eles toparam muito antes de saber, muito antes da gente chegar no valor. Eles foram assim, como eu falo, eu quero que venham com a energia de ensinar. Não energia de vir pegar o cachê, apresentar e foda-se o resto. Não. E aí, chamei a Lívia topou. Em cima da hora, a Globo mandou a Lívia para o Mundial de Surf. Ela, Larissa, me perdoa. Eu falei, caraca, bicho, e agora? Ela me mandou vários nomes de pessoas de rádio e tal. Eu falei, não, cara, eu quero a Fabíola, porque eu já assisti a Fabíola. Ela, eu conheço a Fabíola, quer que eu fale com ela? Eu falei, não, deixa eu falar, deixa eu abordar. Abordei a Fabíola topou vir. O Mauro já estava palavrado, aí o Mauro um dia me liga pra ver como é que eu tava e tal. E aí, Larissa, quem é que tu fechou? Eu falei, cara, Mauro, a Elis, fechei Fabíola, fechei Thiago Oliveira eu tinha chamado no Instagram, me respondeu, adorou, topou. Só que, cara, tô tentando negociar com o André Hernan. O baixinho? Eu falei, Cara, mas ele parece que não vem. Por que ele não vem? Eu falei, a gente tá conversando, mas não tá chegando no acordo. Aí eu desisti. Ele agradeceu, eu agradeci. Ele, peraí que eu tô almoçando com ele. Passou o telefone pro André Hernan. O André Hernan, Larissa,
o Mauro acabou de me falar do projeto, tarará, agora que eu tô sabendo. Olha, pode contar comigo, pode não sei o quê. Aí eu falei, posso, beleza, então tá bom, então tudo bem. Aí o Mauro, onde já se viu que ele não ia? Claro que ele vai. E ele estava almoçando nesse dia junto, eu não sabia, né? E eu super triste, assim, falei, poxa, o Hernando não vem. E aí o Mauro almoçando com ele, e o Mauro já estava falando do evento com ele, né? Então, assim, uma coisa foi puxando a outra, o evento foi crescendo. Hoje, por exemplo, uma das convocadas é a Aline Fanelli, a setorista de São Paulo, né, na Band News FM de São Paulo. E, assim, eu até favoritei o áudio dela, porque quando eu a convidei para o simpósio, ela não titubeou e aceitou. E ela disse assim, cara, eu já conhecia teu evento, eu era doida para te conhecer. Eu falei, sério? Ela falou, sério, cara, eu vi uma edição que a Lívia foi, eu falei, 2018. E assim, aquilo me deixou muito feliz, assim, de saber que o meu evento, ele já é conhecido por pessoas profissionais como ela, sabe? E aí foi crescendo, assim, o evento. Eu fiz um que foi 2 dias, deu mais trabalho, foi mais custoso. Muito difícil que eu faça novamente 2 dias. E o evento foi crescendo, juro pra vocês, tem gente hoje que pede pra vir pro simpósio, gente assim, que vocês veem na televisão. Assim como tem gente que vocês veem na televisão, um amorzinho ali, mas foi péssima comigo na negociação, sabe? Já teve jornalista que me pediu exigências pra vir, de cachê a ter um carro particular. De cachê a ter uma cama que era king, não podia ser outro tipo de cama. De cachê a dizer que queria um maquiador para ela poder dar a palestra. Esse tipo, eu não quero. Eu nem parece aquelas mais. exigências de banda de rock, né? Aqueles roqueiros que querem exato. toalhas brancas, não sei o quê. E aí eu volto pro início. Quem é o padrão do evento? Mauro Naves. Como é que o Mauro Naves veio? Por uma pescaria. A gente é muito além do que é um profissional. A gente tem que ser humano. A gente tem que ser genuíno naquilo da nossa criação, nossos valores. Estou falando que são pessoas de má fé. Só que eu penso da seguinte forma, se tu chega ao ponto de ser âncora de um programa de televisão esporte, foi mérito teu, ninguém tira. Você exigir um cachê, você tem o seu direito. Mas você não conseguir se abrir para um projeto que pode te acrescentar e, meu cachê é esse, mas eu vou querer um carro na porta do aeroporto. Tu não tá vindo para um show, tu tá vindo ensinar. Marcelo Barreto foi um dos convocados mais maravilhosos assim, que eu tive, sabe? Tu olha pro Marcelo Barreto, que sou mais simples do mundo. Até hoje ele me pede tacacá, que ele é apaixonado pelo tacacá daqui. E foi outro assim que eu olhei e eu disse, cara, eu vou chamar. O Marcelo Barreto foi um dos poucos que eu precisei de ajuda porque ele não tem rede social. Mas quando eu chamei ele no WhatsApp, não teve aquele negócio de quem tu é, não responder. Porque eu tenho até hoje conversa no meu WhatsApp de pessoas que eu queria trazer e a pessoa não se deu o trabalho de responder. Ou de pessoas que que aparece que visualizou e não queria responder. Então, assim, eu acho que o simpósio, é como eu sempre falo, ele é uma entrega minha para todo mundo que receba de bom coração. Eu não faço simpósio para ganhar dinheiro. Se fosse para fazer para ganhar dinheiro, eu já tinha desistido, porque não tem um simpósio que eu não feche no vermelho. Não tem nenhum. Hoje é maio, eu estou endividada no máximo até janeiro do ano que vem por causa desse simpósio. Isso é uma máxima, assim, uma certeza. E aí, eu lembro que a minha mãe sempre me incentiva, assim, de não desistir, porque, como eu falo, se eu for olhar o dinheiro, primeiro nem jornalismo estava fazendo, né? Primeiro ponto. É muito do conhecimento, sabe, gente? Eu acho que fica a nossa história. Fica hoje vocês estarem aí tendo um projeto de vocês que eu fui acompanhar, vi os entrevistados de vocês. Fica eu estar aqui sendo convidada e contar a minha história. E, então, assim, quem não quer 20 mil, 30 mil de salário? Eu quero, óbvio, todo mundo quer. Quem não quer chegar no topo da montanha rápido? Eu quero também. Mas não é fácil. Então, hoje o simpósio, ele é minha realização pessoal mesmo. Esse ano eu vai ser dia 2 de julho, vai ser em julho, excepcionalmente, porque a Copa é em dezembro. E aí, já é difícil trazer jornalista esportivo de fora. Dezembro, imagina com Copa. Então, vai ser uma retomada 2 anos depois. Eu perdi todo mundo que eu tinha no simpósio de apoio. Perdi a pessoa do hotel que me dava o hotel e me permutava a hospedagem. Eu perdi o cara que me ajudava na gráfica. Assim, a pandemia, né, cara?
a pandemia. E aí, esse para mim, esse vai ser um simpósio versão da primeira edição, porque tá tudo do zero, absolutamente tudo. Desde o hotel, os convocados, a forma de... Eu não tenho... Dos anteriores, eu ainda tinha um dinheiro em caixa ali que eu guardava. Eu não tenho, assim. Não tinha, porque eu não sabia quando que eu ia fazer meu evento de novo. Então, é muito difícil, assim, você... Eu penso da seguinte forma: eu quero fazer, então eu me viro. Mas é óbvio que eu estou indo atrás de apoio, né? De ajuda. De repente, uma empresa... deixa eu investir. Poxa, um projeto legal dela, deixa eu investir, e ajuda. Mas o meu evento, ele não é barato, né? Ele não é barato. E esse ano eu vou trazer 5 convocados. Esse ano é a primeira vez que eu vou dar uma palestra, que eu vou proporcionar, né? Uma palestra magma, que vai ser uma palestra bônus. De novo, eu vou ter um jornalista local, porque eu faço questão. E a gente vai ter o André Tobias, que é o assessor hoje do Amazonas, mas foi o assessor do Acesso do Manaus. E eu falei para eles, desde o Acesso do Manaus: cara, tu tem que palestrar para essa galera aí. A galera tem que saber como é que tu conseguiu um feito que pouca gente vai conseguir, acompanhar um clube do início ao fim para subir para a Série C. E eu acho que ele vai ter muito conteúdo. Depois eu vou trazer o Caio Monta, setorista do Flamengo, porque eu falo para ele, meu sonho é ser setorista. Muita gente pensa que eu sou setorista do Manaus, inclusive. Mas eu quero que ele fale os bastidores, porque pelas postagens dele eu vejo... Seria setorista do São Paulo? Não, vai vir também ela. E aí o Caio disse para mim que não é um mar de rosas cobrir o Flamengo, né? Então eu imagino, então que bom. Depois eu vou trazer um fotógrafo, que é o Lucas Figueiredo, fotógrafo da CBF, e acompanha a seleção brasileira, vai estar na Copa do Mundo. Então ele está aí há 7 anos cobrindo a seleção brasileira específico, e é uma outra visão, porque o jornalismo esportivo ele nem sempre é a pessoa que está escrevendo falando, né? É o da fotografia. E a gente vai ter a Aline Fanelli, como eu falei, de rádio, é a única mulher esse ano da edição. E apesar dela ser setorista do São Paulo, eu estou trazendo ela mais para ela falar um pouco da reportagem de campo do rádio, e por ser mulher, né? Eu estive desse lado aqui também, eu sei como é. Se eu já sofri algumas coisas, imagina ela que está no Centrão lá em São Paulo. E a palestra magma vai ser um jornalista das antigas, que vai estar na Copa do Mundo, só que eu posso dizer. Guardada 7 chaves aí, o grande e que me pediu para vir. Isso assim, para mim não tem preço, assim. Não tem preço a pessoa pedir para vir, sabe? Então ele vem porque ele pediu, porque enfim as datas deram certo. É um reconhecimento do trabalho, né? Aliás, esse evento é espetacular. Eu participei lá em 2017, gostei muito. Principalmente, eu sou muito fã do André Hernan, do trabalho dele. O Thiago Oliveira também, uma simpatia. A Fabíola, todos os participantes naquela versão de 2017, realmente espetacular. A gente tá segunda. A gente está chegando já no finalzinho aqui da gravação, Larissa. Acho que o Miguel caiu, né? Não sei se o Miguel ainda está aí. Eu ia passar a bola para ele, para as considerações finais. Acho que o Paulo Deto deu uma saída. Mas eu queria a tua opinião, então, para o encerramento, como torcedora, tua visão... voltou. Miguel Paludeto, tá ouvindo, Miguel? Considerações finais, a gente está chegando aqui já no finalzinho. Tinha dado uma caída aqui na força aqui também. Mas é isso aí, então. Tava falando do que aí? Tá falando do simpósio, do evento do simpósio, do evento aqui na Amazônia, do simpósio esportivo. Tuas considerações finais, Miguel? Não, só para falar que daqui a um tempo a gente quer estar aí também, tá, Larissa? Aí o Marcelo, a gente vai querer... Eu já tô aqui. Não, daqui a uns tempos a gente vai estar aí também. De repente, até mais para frente, porque futuramente eu quero mostrar o outro lado do jornalismo esportivo, que é exatamente esse, né? Da independência. Da gente sentar, se reunir e fazer, né? Eu também tenho um canal no YouTube de esporte, com outros amigos jornalistas esportivos que a gente criou para falar de futebol amazonense. Então, para mim, é o futuro, né? É o futuro. Tá nas nossas mãos. Qual que é o seu canal, Larissa? É o Fora de Série. Então já fica a dica aí pro pessoal. Seguir lá. Só futebol amazonense, toda segunda, 7h30 da noite. Eu queria então deixar aqui a última questão da Larissa, torcedora. Vai ter a Copa do Mundo, né, agora no final do ano. O Brasil leva o hexacampeonato? É o que eu quero, né? Que todo mundo quer.
Mas, para variar, a gente está entrando com essa desconfiança em cima da seleção brasileira. É incrível como a gente nada morre na praia, né? Eu não me iludo com estar invicto, estar em primeiro, estar classificado antecipadamente. Eu não consigo mais me iludir dessa forma. Para mim, o que conta é lá, né? Copa do Mundo não é amistoso. Então, você não consegue nem ter uma noção. Mas eu quero, sabe, Marcelo e Miguel? Eu quero muito que o Brasil vença, que conquiste esse bendito Hexa. Até porque o último foi em 2002, de repente, 2022. O 2 é o número da sorte. Então, eu quero bastante. Eu acho que vai fechar muitos ciclos. O próprio Tite, para mim, eu acho que já tá bom. Acho que o legado dele já ficou, né? A seleção precisa de renovação. Pode ser a última Copa do Neymar. Pois por falar no Neymar, tu acha que ele ainda conquista o título de melhor do mundo? Que o último justamente foi o Kaká, né? O último brasileiro lá em 2007. Será que o menino adulto, sei lá, Ney, ganha esse título, leva a bola de ouro com o melhor do mundo? Cara, já tá nos 30 anos, hein? Já tá nos 30 então, anos. Ele completou, né? 30, ou seja, a próxima Copa ele tá com 34. 34. O Kaká conseguiu conquistar essa bola de ouro aí bem mais novo. Eu acho que ele só vai conquistar, sendo bem sincera, com o título da Copa do Mundo. Eu acho que é isso, sabe? Porque o Neymar, ele hoje é o que é pelo que ele foi no Brasil. O futebol dele atraiu ao ponto dele chegar no Barcelona, enfim. Ele é craque, mas para ele ser o melhor do mundo, como o Kaká foi o melhor do mundo, ele já tinha um título pelo Brasil, né? Pela seleção brasileira. Então, eu acho que ele só vai... Eu sinto que o Neymar hoje só vai ganhar essa bendita bola de ouro o dia que ele conquistar o hexacampeonato, uma taça de Copa do Mundo. Eu não sei porquê, assim, eu nem acho que ele faz as piores campanhas do mundo lá fora. Não, tem ano que o Neymar arrebenta, ele não consegue nem chegar na lista. Então, eu acho que os caras... Eu não sei por que eu penso dessa forma. Por que só dá Messi, Cristiano Ronaldo? Pô, Larissa, mas eles não ganharam a última Copa. Cara, mas eles carregam outro peso, né? Um carrega Portugal nas costas, outro carrega a Argentina. Um é o Messi, outro é o Cristiano Ronaldo, que são mais velhos que o Neymar. Tipo, o Neymar é o garotão dos dois. Então, acho que para ele chegar assim, não, eu sou gente grande, tá aqui, eu conquistei uma Copa pro meu país. Eu acho que só dessa forma vão olhar ele com mais respeito, né? Porque ele tem lá os saltos dele de meninice, né? Não consegue se controlar em muitos aspectos, mas eu defendo muito o menino Ney no sentido de a galera cria uma expectativa em cima do Neymar que a gente não conseguia ter do Ronaldo da época e do Rivaldo, porque eles entregavam tanto, a gente nem podia criar expectativa, quando a gente dava fé, eles estavam entregando ali um bom futebol. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo especificadamente, que eu lembro do joelho dele, eu falei, cara, acabou a carreira desse homem, aí ele se reinventa das cinzas, vem, sabe? Então, acho que o Neymar, ele é muita representatividade de como está o atual futebol brasileiro mesmo. Tipo assim, parece que não está focado no futebol, não está focado em ganhar. E aqui a internet está permeando. Eu vi uma entrevista, acho que foi do Rivaldo, que ele falou da internet, que ele odeia a internet. Porque ele diz que a internet atrapalha o futebol. Eu falei, cara, como que atrapalha, né? E ele explicou. Hoje o jogador, e aí eu lembrei do exemplo do Cristiano Ronaldo. Hoje o jogador entra no campo, faz uma selfie. Hoje o jogador tá jogando, se olha no telão. É aqui, a bola tá aqui, né? O treino tá aqui. Hoje o jogador vai pro treino de fonezinho no celular, aí ele só vira a chave pro treino quando ele pisa o pé no treino. E aí ele contou as histórias dele da época de seleção, que os caras iam focados pro jogo e tal, e fora a galera que quebrava, né? Hoje o jogador, pra quebrar aqui, tá quebrando toda hora, não tem um específico. E aí ele fala que ele odiava a internet porque a internet atrapalha o futebol, nesse sentido, porque o Neymar vive reclamando das críticas que recebe, ele não se concentra no futebol dele. O Messi, tu não vê o Messi tão espalhafatoso. Eu não sei se ele fosse tão espalhafatoso se a internet também não interferiu. O Cristiano Ronaldo também já é mais contido, casado, na dele, não deixa a internet afetar. Mas o Neymar não, o Neymar acaba, e não é só o Neymar, né? A gente tem muitos jogadores brasileiros do futebol brasileiro que Gabigol, volta e meia, estão ali debatendo na internet. Então, assim, a torcida,
eu digo que tem duas torcidas hoje no futebol. A torcida do estádio, que paga e vai, e a torcida da internet, que fica aqui só cornetando. A do estádio eu discuto, eu converso. A da internet, desculpa, porque eu não sei nem se o cara tá saindo de casa para pelo menos ver o time dele em campo, para pelo menos ver se tem condições do time ganhar, ou para pelo menos entender a derrota do time dele. E então, acho que o Neymar, ele é muita representatividade do futebol brasileiro hoje, sabe? De a internet acabar interferindo muito no foco da pessoa e ele se preocupar muito com as críticas. E tem muita crítica, muita. E eu não lembro da nossa época. Mas sabe por que a gente não lembra? Porque não tinha internet. Os caras não tinham tanto acesso àquela crítica. Os caras, imagina as coisas que não teriam falado hoje do joelho. Hoje falo do joelho do Rodrigo Caio. Detona o joelho do cara e ninguém sabe o que ele passou para recuperar aquele bendito joelho. Se fosse na época do Ronaldo, tinha vazado até a foto de cirurgia dele, se duvidar. Então, acho que a internet tem os prós e os contras, né? E ela acaba atrapalhando esse processo mais evolutivo. E aí o Neymar é dessa geração da internet, que tem milhões de seguidores, precisa estar ali socialmente tendo que interagir, porque tem milhões de seguidores, mas ele deixa muito interferir. Deixa os caras criticarem, cara. Vai lá, faz o teu e traz esse ex aí que a gente quer. Mas, Larissa, falando sobre esse assunto, eu acho que de 2020 para cá, daquela Champions que o PSG chegou na final, eu acho que o Neymar melhorou muito a postura dele em relação a ficar debatendo. Sabe, eu acho que ele melhorou na postura profissional dele. Eu acho que ele pensou mais em jogar bola e aparecer menos. Sabe? Maturidade, né? Começou a chegar também. E mesmo assim, ainda assim, tem gente que enche o saco dele. Eu acho que às vezes fica chato pro cara ficar quieto também, só ficar vendo gente enchendo o saco, cornetando. Até porque, Miguel, como eu te falo da expectativa, né? Todo mundo quer o Pelé, o Ronaldo, o Rivaldo, todo mundo quer isso no Neymar. Na época, não. Na época do Penta, da seleção anterior, você tinha vários craques assim. Hoje, se o Thiago Silva falar o que um Neymar da vida fala, não repercute tanto, mas se é o Neymar fala. Eu acho que tem uma pressão muito grande em cima dele, sabe? E como eu falo, o instrumento e a estrutura que hoje tem o Neymar na nossa seleção não equivale ao anterior. A gente está carente de ídolo. Hoje, se tu... o pessoal tá Neymar dependência. Cara, eu sou de uma época de seleção que eu adorava assistir todos os erros que tinha lá. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos. Hoje a seleção ela se resume ao Neymar. Aí o cara não pode fazer um jogo ruim, o cara não pode fazer um jogo bom, se faz um jogo bom, aí, não, é mais que obrigação, agora sim chegou o Neymar. Aí o Neymar faz um jogo ruim, não. Tá desfocado, tá isso, tá aquilo, tarará. Aí eu lembro que o Thiago Silva chorou num jogo do Brasil, acho que foi uma final, alguma coisa assim. E eu vi a galera detonar o cara porque chorou. Isso, aí a galera detonando que o cara chorou. Eu falei, meu Deus do céu, que mundo é esse? O cara... Qual é a pessoa que, jogador de futebol, que vai chegar lá perto de ganhar alguma coisa, perde e não chora, gente? Eu fico pensando naqueles jogadores do 7-1, sabe? Até hoje eu fico pensando assim, porque se foi difícil pra gente, torcedor, imagina pro cara. E assim, o Neymar, ele completou 30 anos... Eu acho que hoje ele realmente passa muito por cima de muitos assuntos, mas é incrível a inquietação dele dando entrevista. Porque a sensação que eu tenho, né, não sei vocês, é que o Neymar fica escolhendo o que falar com medo do que pode ser dali em diante. Até naquele lance do jogo da Anvisa, quando a Anvisa foi lá, que era Brasil e Argentina, eu lembro que foi o Casemiro que deu a entrevista depois, né? E aí o Eric lá pressionando para ver se ele falava alguma coisa, mas qual a opinião da seleção? Ele disse, não, na hora certa vocês vão saber, na hora pressionando, o Neymar não queria nem aparecer. Aí o Casemiro ter falado isso, ninguém falou nada, vai o Neymar dizer lá. Aí no outro dia eu tava dizendo que o Neymar tá compactuando, que o Neymar concordou, que não sei o quê. Então é o peso, sabe? É o peso do teu nome às vezes. Só que eu acho que o Brasil colocou uma expectativa no Neymar assim, absurda. Ele não consegue dividir essa responsabilidade. Ele não consegue.
É que hoje talvez o Neymar carrega o maior peso do futebol mundial está no Neymar, de ser o camisa 10 da seleção brasileira. Para mim, esse é o maior papel do futebol hoje, é o do Neymar. O seu camisa 10 da maior seleção de todos os tempos, a camisa que o Pelé vestiu, que o Ronaldinho vestiu, que tantos jogadores sensacionais vestiram na história do futebol. Aí com essa responsabilidade, como é que tu te concentra na responsabilidade com tanto aqui, sabe? Por isso que eu te falo da internet, por isso que eu lembrei dessa entrevista do Rivaldo. Porque, óbvio, ele não precisa ver a internet, só que ele é meio obrigado a estar na internet por causa de marca de patrocinador, porque ele tem milhões de seguidores. E eu falo, cara, eu não queria essa responsabilidade. Eu não queria mesmo. E aí, assim, eu fico às vezes na internet lendo umas coisas, né? No dia da apresentação do Neymar, no Camp Nou, Barcelona, eu fiz uma postagem no Twitter porque quem entrevistava o Neymar, as entrevistas que eu assistia, o Neymar sempre falava do sonho dele de jogar no Barcelona, de ser o primeiro grande time fora do país dele, depois do que ele fez no Santos. Cara, quando ele conquistou aquilo, eu me coloquei na sensação de sonhar com algo desde pequeno e realizar. E eu vi uma galera detonando. Que ia machucar, que aí ele ia parar de cair, porque lá na Europa não é assim, que não sei o quê. Falei, cara, mano, hoje é o dia mais feliz da vida desse cara, eu tenho certeza, novo. E a galera detonando. E aí eu lembro do lance que foi na Copa do Brasil, aqui no Brasil, que foi o lance lá com o jogo da Colômbia, que ele saiu, que o cara deu a joelhada. Cara, eu fiquei nervosa ali, sabe? Falei, gente, esse menino não pode deixar de jogar futebol com uma lesão dessa. O Ronaldo voltou com o joelho lascado, esse homem tem que voltar. E a galera detonando, falando que não era nada, Cara, eu de verdade. Ele tem lá as molecagens dele, as meninices dele, mas assim, é uma pressão assim que eu não consigo. E se ele não se sentir leve, eu acho que não foi, sabe? Por isso que assim, eu espero muito que o Neymar faça uma boa Copa do Mundo. E pô, pra mim ia ser perfeito ele conquistar a Copa do Mundo. Tipo aquele pênalti lá que ele cobrou e deu ouro inédito, ouro olímpico. Cara, todo mundo tava detonando a seleção até chegar lá. O Neymar ficou, aquela joelhada que ele dá, que ele chora, que o Everton abraça ele. Eu acho que ele chorou de alívio, sabe? Porque ele deve ter pensado, cara, se eu errar a porra desse pênalti, acabou. Acabou pra mim. E aí eu lembro que ele chorou, ajoelhou, né? Chorou, o Everton veio, roubou a bola, que ele fez o gol e, enfim, ele conseguiu aquele ouro inédito. Só que ninguém mais lembra disso. Lembram das puladas dele aí, das polêmicas dele aí. Então acho que o nosso país, ele tá nesse sentido aí. E esses dias ele foi no podcast Fenômenos, né, do Ronaldo e do Gaules, e ele, se eu não me engano, ele falou lá que ele pretende encerrar a carreira na MLS, no campeonato dos Estados Unidos, porque ele não aguenta mais injeção de saco. Ele não aguenta mais o pessoal cornetando ele, dando em cima dele. O cara tá cansado, velho. Você vê quando que imaginava que o Cristiano Ronaldo ia querer encerrar a carreira numa liga de menor expressão, o Lionel Messi? Nunca. Porque lá no país deles, lá em Portugal, os caras, o Cristiano Ronaldo é o maior ídolo para eles. Na Argentina, o Messi é um dos maiores, sabe? Ele não tem essa pressão em cima dele de encher o saco. Sabe? Claro que porque tem, eles ganham mais apoio, né? Mas é isso que tá. As pessoas confiam e acreditam bem mais deles, né? No trabalho deles. Mesmo o Cristiano Ronaldo fazendo uma temporada abaixo, tá todo mundo lá apoiando. Mesmo o Cristiano Ronaldo indo para um time como a Juventus, todo mundo tá apoiando. O Messi nunca, pra mim, tá? Eu não acho que o Messi é o jogador que ele é aqui fora na seleção argentina. Parece que empaca lá, não sei. E tá aí, o Messi não conseguiu dar tantos feitos pela seleção argentina para o país, mas estão lá apoiando ele. O Neymar não, o tempo todo. E isso eu vejo muito da imprensa do eixo, tá? Eu percebo muito essa cornetada começando pela imprensa de São Paulo e do Rio. Eu percebo muito que isso, aí a gente volta para a conversa lá do início, de acabarem institucionalizando um discurso. Se o eixo bater no Neymar, todo mundo vai bater igual. Se o eixo apoia o Neymar, todo mundo vai apoiar o Neymar.
Então, é o nosso papel também, né? A forma que a gente fala. E eu tenho a impressão de que se o Neymar fosse estrangeiro, ele seria muito mais valorizado pelo próprio clube brasileiro. Isso é por aí. Não vê agora que quase todos os técnicos brasileiros, dos times brasileiros, estão vindo de fora. Ai. Vocês falando do Neymar, Neymar, uma filial de Portugal. Quase isso, praticamente. Né? Vocês falando do Neymar, lembrei do documentário muito bom na Netflix, que fala um pouco dessa pressão, né? Que ele sofre nos bastidores, relacionamento com os empresários, com o próprio pai, bem legal. Receber, mas eu botei para favoritar desde a semana que inaugurou. Eu queria muito assistir, mas acabo lá não conseguindo. Vale a pena conferir. Mas a gente está chegando aqui no final da gravação do Go Olímpico Podcast. Eu quero agradecer demais a participação da Larissa Balieiro conosco, jornalista. Tem um projeto espetacular que é o Simpósio Esportivo da Amazônia, que vai ser realizado no próximo dia 2 de julho. Os lotes aí já estão à venda. Se encontra, acho que no próprio Instagram, no site. Né, @simpósio-am no Instagram. Trabalho espetacular desenvolvido pela Larissa. Quero desejar sucesso cada vez mais. Acima de tudo, Cacazete. Espero que um dia, então, consiga entrevistar o Ricardo Isaacson dos Santos Leite. Amém. Desde já, nosso muito obrigado aqui por comparecer aqui no Go Olímpico Podcast, Larissa. Obrigado. Para mim é uma satisfação estar aqui, né? Primeiro, de estar dividindo o assunto com 2 homens. De estar aqui como mulher representa muito, né? Representa o trabalho que eu faço e que eu confio e fico feliz aí pelo convite. Dizer que, além do simpósio, no início do ano que vem vou estar lançando meu primeiro livro, que é desses 10 anos de cobertura esportiva, e é voltado aí para falar um pouco da mulher nesse cenário, né? Então, que daqui a um tempo isso seja muito corriqueiro, que vocês tenham mais convidadas mulheres, porque elas chegaram em lugares que vocês querem destacar, querem debater, do jeito que a gente está fazendo aqui. Então, é agradecer realmente esse convite, para mim foi uma satisfação, de verdade, estar aqui. Legal, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a Miguel Paludeto, muito obrigado a Gabriel Galati na coordenação da edição das imagens. Nos encontramos, então, na próxima semana com um novo episódio aqui no YouTube. Inscreva-se no canal Go Olímpico Podcast. Até lá, então, muito obrigado a todos. Tchau.